falei hoje pela manhã que nós iríamos suspender um pouco a sequência de pregações em Êxodo pela manhã e em Mateus à noite, somente por esse domingo, manhã e noite, e para o próximo domingo pela manhã. Isso porque eu queria apresentar para a igreja um trabalho, o último trabalho do mestrado, e acho que é edificante para a igreja poder ver como se dá o trabalho na academia, como ele é trazido para a igreja, né? Essa perspectiva de trazer o que é produzido na academia para um fim, para um benefício prático para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, então, pagando uma disciplina que é chamada Pregação em Levítico, e nós precisamos apresentar 3 sermões nas 3 partes do livro. Primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, as ofertas. A segunda parte, 9 e 10, no início do culto. E capítulo 11 em diante, como se deu o culto no período do livro de Levítico, né? Então, hoje, a segunda parte, nós vamos ver um sermão no capítulo 9 do livro de Levítico. Por favor, a igreja do Senhor abra no capítulo 9 de Levítico. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo, e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar,
o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Que texto intrigante, Senhor Deus, para a nossa mente. Que verdade, Senhor Deus, para a igreja existem aqui nesse texto. É difícil a nossa compreensão. Então, com o Teu Espírito, aclara, Senhor Deus, por meio da exposição e aplicação desse texto, a vida da igreja do século 21. Não temos dúvidas que esse texto fala sobre nós. Não temos dúvidas alguma que o Senhor quer revelar o Teu Filho em Levítico 9. E nós pedimos isso, que o Senhor me use com autoridade, com clareza, com transparência, para que o Teu povo, por meio do Teu Espírito, entenda, compreenda e viva em conformidade com o que o Senhor vai nos apresentar. Exorta a Tua igreja, edifica o Teu povo, converte aqueles que não conhecem o Teu Filho, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Você imagine o que deve ser na vida de um pastor jovem, os primeiros dias do seu ministério. Imagine como deve ser complicado, né? Eu não imagino, eu sei o que é, porque já passei isso há pouco tempo. Você sai do seminário, né, e sai cheio de dúvidas ainda, né, cheio de incertezas, com temores, porque durante o seminário você tinha uma dúvida, você corria para o professor, perguntava, voltava para a igreja, né, você tinha a oportunidade de falar na escola dominical, mas sempre tinha, né, a bênção de ter um professor ao seu lado, e você termina tudo isso, e agora você é sabatinado por um presbitério, você precisa apresentar sermão de prova, e todo mundo quer avaliar se você tem condição ou não para o ministério, e a igreja começa a lhe ver, será que eu posso contar minha história para ele? Será que ele já tem maturidade para isso? Isso é muito difícil para o pastor que está começando. É uma situação complicada. Não fosse isso bastante, você ainda tem que se chegar diante de uma pequena multidão e falar por 2 horas seguidas. E você tem tanta coisa para fazer, que com o passar do tempo você faz já, né, de uma maneira muito, muito tranquila, mas no começo é difícil, é tanta coisa para fazer. Você tem que olhar a liturgia, você tem que explicar cada passo da liturgia, tem que orar, você tem que ministrar os sacramentos, talvez pela primeira vez. Isso tudo é uma tensão, é motivo de muito temor para o pastor que está começando, porque ele quer fazer tudo como Deus mandou. Ele tem temor no coração, então ele deseja agradar a Deus. Como é que um pastor agrada a Deus? Quando faz a vontade do Senhor. Então ele quer fazer tudo conforme foi revelado. E a dificuldade, a falta de experiência, tudo isso é um grande temor, e é um grande desafio para o pastor jovem. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está diante de um texto que vai tratar do primeiro culto de pastores recém-ordenados. Você pode olhar para o livro de Levítico, no capítulo 8, e no capítulo 8 você percebe o título que a Sociedade Bíblica deu: a consagração de Arão e de seus filhos. A consagração entenda, é a ordenação ao ministério. Eles passaram por todo o rito, eles são da tribo escolhida, eles tinham preparo, eles foram agora ordenados pelo Senhor, receberam imposição de mãos, eles têm agora investidura, autoridade para pregar, para ministrar os sacrifícios, para conduzir o povo de Deus. Capítulo 8, eles foram ordenados. Capítulo 9, o primeiro culto. Então, no primeiro culto, você vê muita coisa para ele fazer. Você tem oferta pacífica, você tem holocausto, você tem oferta de manjares, você tem a oferta que é movida.
Tanta coisa para o pastor recém-ordenado fazer. E tudo como Deus mandou. Tudo precisava ser feito conforme foi ordenado. E Deus vai dar ainda mais algumas instruções para esses pastores novatos. O texto é dividido numa estrutura muito clara. Eu peço que você acompanhe essa divisão. Do verso 1 ao verso 4, você vê Deus chamando Moisés, né? E Moisés chamando Arão e seus filhos. Então Moisés dá ordem a Arão e à congregação. Perceba que você tem ordens para Arão e seus filhos, para os sacerdotes, e ordens para a congregação como um todo. Né? Esse texto ele é dividido assim. Do verso 5 e o verso 6, você tem a congregação obedecendo a ordem de Arão, que veio por meio de Moisés. Verso 7, Moisés dá uma ordem a Arão especificamente. Verso 8 a 21, Arão obedece, primeiro, com o sacrifício por ele mesmo e pelos sacerdotes. E do verso 12 ao verso 21, por meio do cumprimento das ofertas para o povo. Verso 22 a 24, a última parte do texto, você tem a bênção e o fogo de Deus descendo naquele lugar. Então essa basicamente seria a estrutura do texto, né, para que você entenda como era o primeiro culto realizado por esses homens que acabaram de ser investidos nesse novo cargo. Mas há uma informação muito intrigante no começo do texto, antes das ofertas. Perceba, o verso 1 diz assim: ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Porque a revelação de um período de tempo. Se você observar o texto original, você não tem divisão de capítulo, né? A sua Bíblia ela é muito moderna nesse sentido, né? Porque você tem divisão de capítulo, você tem divisão de frase, você tem versículo. O texto original não tem nada disso, é tudo emendado, né? Então, como é que o narrador vai me trazer, né, a demarcação de uma seção para outra do texto? Então, ele traz uma informação como, naquele tempo, né, passadas essas coisas. Agora ele não diz isso, ele diz, ao 8º dia. Ora, ao 8º dia, ele está me dizendo que é uma continuação de dias de algo que começou antes. E o que é que ele acabou de dizer para que haja esse fechamento de uma sessão e o início da outra? Veja, verso de número 33 em diante. Também da porta, do capítulo 8, capítulo 8, verso 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Ao 8º dia, agora você entende. Veja, não surgiu do nada. Houve uma ordem, vocês vão se consagrar por 7 dias, e agora a sessão é fechada e aberta uma segunda sessão que diz, no 8º dia. O que é que aconteceu antes desse 8º dia? O primeiro dia foi o dia da ordenação, onde eles receberam o óleo sobre a cabeça, onde veio a investidura de autoridade sobre aqueles homens. Mas a consagração deveria ser feita por 7 dias. E eles ficaram à porta da tenda da congregação durante os 7 dias, dia e noite. E é dito por Moisés, né, por intermédio de Arão também, para que eles não saiam dali dia e noite, né, porque eles estão sendo consagrados pelo Senhor, para que não morram. Veja, é uma ordem de Deus. Vocês não podem sair para que vocês não morram. Faça conforme foi ordenado. Se você obedecer, você vive. Se você desobedecer, você morre. Porque essa é a estrutura da lei. A obediência traz vida, a desobediência traz morte. Então, passados os 7 dias, eles cumpriram a vontade do Senhor. Ao 8º dia,
Por que oitavo dia? Para quem vem acompanhando, né, o desenrolar das pregações no Antigo Testamento, já conhece muito bem esse princípio. Você tem uma semana que não é uma convenção social, não foi invenção do homem, mas você tem, lá em Gênesis capítulo 2, Deus trabalhou 6 dias, ao 7º dia ele descansou. Ou seja, você tem uma semana completa. Você tem Jacó trabalhando pela sua esposa uma semana de anos, depois uma outra semana de anos. Ou seja, essa é a completude de um período, 7 dias. Mas aqui não é os 7 dias, aqui é o 8º dia. Por que está sendo dito isso? Esse 8º dia também foi visto por nós em Êxodo, nas festas que foram ali promulgadas pelo Senhor. Você tinha, por exemplo, a festa da Páscoa. Você tem a festa da Páscoa no 14º dia do mês de Abibe, ali por volta de abril. E essa festa, ela se encerra, e depois da festa da Páscoa, onde o cordeiro é morto, você tem uma festa que ela está anexa à festa da Páscoa, chamada Festa de Pães Asmos. Quantos dias ela vai durar? 7 dias, depois da Páscoa. Terminados os 7 dias, o que é que vem no 8º dia? Aí você começa um outro período, Festa das Primícias. Por que Festa das Primícias? Porque ali vai se comemorar o início do período de colheita, do período de plantio e colheita. Então, se há a primícia, se você tirou ali o primeiro grão, então ele está dizendo assim, se veio o primeiro, virão outros. Então há uma festa em Israel. Se o primeiro saiu, sairão muitos, né? Por isso que Cristo é chamado as primícias dos que dormem, porque se um dormiu e ressuscitou, então muitos virão também, dormirão e ressuscitarão no Senhor. Passado esse período, você tem 49 dias, 7 semanas. Então, o texto diz assim, no final das 7 semanas, o dia posterior ao dia 49, qual é a festa que vem? Pentecostes. 7 semanas, um dia a mais, você tem Pentecostes. O que é Pentecostes? É a festa da colheita. Porque no Novo Testamento você tem, no dia de Pentecostes, veja, não é fortuito, não saiu do nada. É porque depois dos 49 dias vem a colheita. Que colheita? O que é que eles vão colher ali? O Espírito Santo desce. Porque veio o primeiro. Virão muitos. Então, fechou-se um período, o que vem depois desse período é a plenitude. Você tem a completude e a plenitude. A plenitude é a descida do Espírito. Aqui você tem o princípio, 7 dias é a completude, 8º dia, a plenitude, a obra consumada. 7 dias de consagração, no 8º dia, eles vão começar a cultuar. Esse é um princípio que o Novo Testamento ele se apropria, veja comigo, João capítulo 1, João capítulo 19, perdão. O verso 1 diz assim, você tem Jesus sendo entregue, né? Você tem Jesus morrendo e Jesus sendo entregue. Qual é o dia em que Jesus morre? Jesus morre na quinta-feira. Então, qual é o dia que você vai ver essa aparição do Senhor? Primeiro dia da semana. Você vê isso no Evangelho de João. Primeiro dia da semana. Quando é, então, que Jesus vai aparecer aos seus discípulos? Então, a demarcação de tempo lá do narrador é no primeiro dia da semana. Ele vai aparecer para o povo. Por que o primeiro dia? Porque passado uma semana, veja isso, passado uma semana, você tem agora o primeiro dia depois da completude. Tudo foi feito, a obra consumada,
no primeiro dia, depois dessa semana, você tem o dia que o Senhor é ressurreto. Jesus ressurge no primeiro dia. Então, o Antigo Testamento ele não está longe desse princípio. Ele não esqueceu desse princípio. Fica muito claro. Capítulo 20 de João, verso 19, diz assim: ao cair daquele dia, aí você pergunta, que dia? O primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Qual é o dia? Veja, o narrador ele tem muita coisa para falar, ele tem tanta informação para lhe dar, e ele repete, verso 1, primeiro dia da semana, verso 19, primeiro dia da semana, para dizer o que o Antigo Testamento já apontava. A plenitude não é o sétimo dia, não é o dia do Senhor que se esperava na antiga aliança, ali não é a completude, ali você tem a plenitude da obra, mas a completude, aquilo que é posterior à completude, a plenitude vem em Cristo, primeiro dia da semana, ou, como em Levítico, 8º dia. Aí você diz assim, mas não está claro no texto, nem é para estar. Nem deveria estar. A Bíblia não está se propondo a puxar, né, aquilo que é próprio do Novo Testamento para o Antigo. Aqui você tem uma revelação progressiva. O grande benefício é nosso, que temos Antigo e Novo. E nós podemos ver, né, um princípio que está muito claro no Novo, sendo revelado lá no Antigo. Porque no 8º dia eles vão começar a cultuar. Eles não vão começar no 7º. Eles se consagram por sete dias. E eles vão adorar o Cordeiro no 8º dia, ou primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, apareceu e disse: paz seja convosco. Essa não é, portanto, uma informação que surge do nada. O autor ele quer me dizer alguma coisa. Philip Everson, um comentarista do livro de Levítico, ele diz que temos aqui um princípio neotestamentário da adoração, sendo revelado antecipadamente. Você tem um princípio muito claro no Novo, mas que está sendo revelado desde o Antigo, porque Cristo iria completar a sua obra no 7º dia, no 8º ele ressurge. Então, o culto começa no 8º dia. O que chama a atenção também, além dessa informação inicial, é a primeira oferta que é requerida por Deus. Preste atenção. Verso 2 do capítulo 9 de Levítico. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado. Parece até irônico. A primeira oferta que eles vão entregar é justamente um bezerro. Os irmãos têm acompanhado as pregações em Êxodo e viram lá no capítulo 32, que quando Moisés estava no monte, né, e aguardava ali as instruções do Senhor, o povo se revoltou embaixo do monte. E pressionaram Arão para que Arão fizesse um Deus para a adoração daquele povo. O que é que surgiu ali? Um bezerro. Um bezerro. No 8º dia, quando Deus vai requerer a sua primeira oferta no primeiro culto, Ele diz: tragam um bezerro. Vocês percebem que não é simplesmente o meu recurso que eu posso fazer dele um ídolo, né? Eu vou servir, né, ao meu emprego, a minhas posses, ao desejo de ter alguma coisa. Não é simplesmente o recurso que pode ser um motivo de idolatria, porque com o mesmo recurso, com o ouro, a prata que foi entregue ali para fazer o bezerro, eles também fariam a casa do Senhor, o tabernáculo seria construído com aquelas mesmas ofertas, eles faziam ou um ídolo ou a casa de Deus, mas não é só o recurso que pode ser idólatra, até mesmo um elemento de culto pode ser usado com um fim idólatra. Preste atenção nisso. O bezerro era requerido pelo Senhor. Eu posso fazer um bezerro para ofertar para o Senhor,
E eu posso trazer um bezerro como uma idolatria. Eu posso pegar um elemento do culto e oferecer ao Senhor, ou eu posso pegar um elemento do culto que foi ordenado pelo Senhor e mudá-lo, e aí vira idolatria. Veja se não é assim. O que é a Santa Ceia do Senhor? A mesa do Senhor Jesus Cristo. É um lugar de comunhão, a igreja se reúne ao redor da mesa do Senhor, ali está pão e vinho, que simbolizam, que apontam para o corpo e o sangue de Cristo, você tem aqueles elementos ali, o próprio Cristo espiritualmente alimentando o povo. Mas a questão é, que significado tem isso para a igreja? Como é que isso é tratado hoje? Na maioria dos casos, a ceia é uma vez por mês. E aí, veja, há um problema com isso, mas não é tão grave assim. O problema maior é, por que uma vez por mês? Aí alguém vai dizer, por conta da reverência. Ora, então a ceia é algo superior à pregação, superior à oração, porque se eu sigo o mesmo princípio, eu vou dizer assim, então eu deveria orar uma vez por mês, pregar uma vez por mês, porque naquele domingo, uma vez por mês, então eu vou dar mais reverência àquele elemento. Nós não tratamos assim. É porque no final das contas há ainda um ranço, romano nessa história toda, muito embora os romanos não tenham esse problema nesse sentido, já que toda missa tem o sacramento sendo celebrado. Mas o problema é como eu lido com esse elemento. Então, a família dos crentes ela faz assim, domingo é dia de ceia, então vocês se preparem, a igreja toda vai se preparar para aquele domingo, porque é a Santa Ceia do Senhor. Então é a semana das pessoas se consagram, oram mais, e tem mais cuidado com a vida espiritual, e passa a semana com cuidado, porque domingo é ceia. Então, um autor da nossa época, chamado Dr. John Payne, ele já pregou aqui no Brasil, inclusive, ele vai falar sobre isso, ele diz assim, então vamos fazer o contrário, nós vamos botar a ceia toda semana, para que toda semana as pessoas tenham esse cuidado com a vida espiritual, porque isso é uma maneira equivocada de cuidar da sua vida. Você precisa cuidar toda semana, e quando você acha que só cuida por conta da ceia, você pegou um elemento ordenado, e você está mudando a natureza desse elemento. E isso é pecado. Eu não posso tratar a ceia diferente do que eu trato, por exemplo, a pregação, nesse sentido. Todo elemento é, de fato, importante. Então, todo domingo tem ceia, então todo domingo, toda semana eu preciso cuidar da minha vida espiritual, porque esse elemento não é superior a outro. Você veja, outro elemento de culto, cântico, bíblico, ordenado, confessional, está tudo lá escrito, você tem que ter cântico na igreja. Especificamente, cântico dos salmos, é assim que a confissão diz. Mas, como é que é o cântico na igreja hoje? Em muitas comunidades, Você tem uma banda que, quanto mais profissional quanto menos erra, quanto melhor se apresenta, mais gente atrai para a igreja. Então, quando as pessoas perceberam isso, então você começou a dar um período de louvor que é diferenciado. Porque toda a estrutura da liturgia, ela é entremelhada com louvor. Mas se percebeu que isso só não era o que o povo queria. Então, vamos dar um período de louvor. Então, 6, 7, 8 louvores, um atrás do outro. Meia hora, 40 minutos, 1 hora. Termina o louvor, está todo mundo cansado, exausto, ninguém aguenta mais. Aí vem a palavra. Quanto tempo de palavra? Pasme, irmãos, não está muito longe disso. Um pastor colega meu foi pregar há pouco tempo, numa igreja aqui da Paraíba, presbiteriana, num aniversário de uma igreja. E ele disse que exatamente aconteceu isso. Foram muitas oportunidades dadas.
muitos louvores cantados. Na hora que ele foi abrir a Bíblia para pregar, o pastor chegou no ouvido dele e disse assim: por favor, não pregue mais de 20 minutos, não. Qual é o sentido disso, irmãos? Eu pego um elemento do culto, que é bíblico, que foi ordenado, e eu distorço, e viro um ídolo. Se não tiver louvor, não vou para a igreja. Se não tiver uma banda que toca muito bem, eu troco de igreja por conta do louvor. E aí continua, né? Porque se tudo é feito para o benefício do povo, então vamos lá. Aí, tem salinha de criança? Tem não, então não vou. Não vou porque tem que ter departamento infantil. Minha criança não fica quieta, ela é inquieta. E aí, em vez de você trabalhar sua criança, treinar sua criança, né, para o culto, ela diz, não, eu quero um serviço para isso. E eu vou começando a criar e criar. Quando eu menos esperar, uma coisa que é boa, ela se torna idólatra. Um elemento bíblico se torna algo contrário à palavra de Deus. Isso é um detalhe. Se não prestarmos atenção, o detalhe vira uma grande tragédia no meio da igreja. Mas esse sacrifício, né, além de ter começado no 8º dia, e além de ser, né, irônico até no primeiro animal que é requerido, você tem ainda a questão dos 2 tipos de sacrifícios que são pedidos pelo Senhor. Veja o verso número 8. Diz assim: chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Preste atenção, o pecado que é por si mesmo. Verso 15: depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado que era pelo povo, o imolou. Qual a diferença? Veja, um é pecado por si, é Arão e os seus filhos, e outro é o pecado do povo. Qual é a primeira conclusão? Todos pecam. Liderança e liderados. Todos precisam de uma oferta, precisam de um redentor. Mas quais são as implicações no tipo de animal que foi requerido? Preste atenção. Qual é o animal que deve ser entregue pelo sacerdote? Verso 8. O bezerro. Qual é o animal que foi requerido por Deus ao povo? Verso 15. Um bode. Hoje pela manhã nós vimos a diferença de gado miúdo e ave, né? Nós vimos isso hoje pela manhã. E ali tinha no holocausto um significado, porque lá todos vão cultuar o Senhor, o pobre e o rico, todos vão ter acesso a Deus. Qual é o significado aqui, especificamente? Porque o sacerdote dá um bezerro e o povo dá um bode. Porque o tamanho do animal vai revelar a gravidade do pecado. O pecado do povo é pecado. O pecado da liderança também é pecado. Mas o peso é diferente. Quando Arão trazia uma oferta pelo pecado dele, tinha que ser um bezerro, para mostrar o tamanho do pecado da liderança. Para mostrar como é grave quando um pastor peca. Para mostrar o tamanho do problema que traz para a igreja. Todos pecam, pastores e irmãos. Mas o pecado da liderança, ele é mais pesado. O Catecismo Maior da nossa igreja diz assim na pergunta 125. Por que são os superiores chamados pai e mãe? Preste atenção. Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações. E preste atenção agora. E para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Por que o pastor é chamado pai na igreja? Por quê? Por que tem essa conotação? Porque é como um pai.
que é que o pai faz pelo filho? O pai ensina o caminho que deve andar. Então, um pai que não vive em conformidade com um bom caminho, vai levar o filho para andar dessa mesma forma. Então, entenda essa analogia. Quando um pai ou quando um pastor vive uma vida reta, a tendência é a igreja vai andar em retidão. Aí você vai dizer assim, mas eu não sigo pastores, eu sigo a Cristo. É verdade, mas lembre-se também das palavras de Paulo. Olhem para mim, me sigam, me imitem, porque eu imito a Cristo. E o que era Paulo, se não um pastor? Paulo também era pecador. Só Cristo não tinha pecado. E Paulo diz, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Paulo também disse assim, não queiram muitos de vós serem mestres na igreja de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque apesar de ele dizer a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 3, que excelente obra almeja, quem almeja o episcopado, né, quem quer ser pastor, tem que se lembrar do tamanho da responsabilidade. Não queiram muitos serem mestres na igreja de Cristo, porque a responsabilidade é imensa. Você não vai trazer um bode como todo o povo, nem uma ave como os pobres. Você tem que trazer um novilho, um bezerro, porque esse é o peso do seu pecado. Por isso, irmãos, ore pelos seus pastores. Isso você não aprende para você dizer assim, está vendo, agora eu vou pegar no pé dele, porque ele tem que ser irrepreensível, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e agora eu vou pressionar o pastor, ele tem que ser assim. Você não aprende para isso, você aprende para dizer, epa, ele é pecador como eu, então ele precisa de mais oração do que qualquer outro. Então todo dia, na minha casa, eu oro pelos pastores da igreja. Todo dia tem que ficar reservado no meu culto doméstico, oração pelos presbíteros da igreja, oração pela junta diaconal da igreja. Senhor, abençoa esses homens, sustenta esses homens, Senhor Deus, para que eles conduzam a nossa igreja. Porque se eles caírem, Senhor, grande queda haverá na nossa igreja. Você mostra amor pela igreja, cuidando do seu pastor. Não para apontar quando ele erra, mas com misericórdia, orando pelos seus líderes. Os líderes, por sua vez, têm que ter um cuidado muito superior à liderança, né? Aos liderados, aliás. Por quê? É responsabilidade demais, irmãos. Muitas pessoas olham para os pastores da igreja e tentam ver em nós algum tipo de referência. E seguem aquela referência. Alguém já disse assim, a igreja é a cara do pastor. Eu não tenho muita dificuldade com essa expressão, porque parece muito adequada. A igreja é a cara do pastor, porque segue o pastor. Então o pecado dele é pecado tanto quanto o dos inferiores. Mas é pecado muito mais grave, porque ele pode destruir famílias, ele pode abalar a fé de muita gente, ele pode acabar com alguém que acabou de chegar na igreja e pega uma confusão, então ela fica sem entender. Peraí, eu estava no mundo e lá me disseram que a igreja é diferente, eu chego aqui e o pastor, ou os pastores tiveram problema. Então, veja o problema que é na cabeça de uma família, de um recém-convertido, de um visitante. Ore, portanto, pela liderança da igreja. Não para depois que houver um problema você apontar, mas para você agir com misericórdia, para o seu próprio bem. Esse culto ao 8º dia, que tinha oferta de bezerro e oferta de gado miúdo, tinha um propósito. Propósito revelado algumas vezes nesse texto. Veja, acompanhe comigo, verso 2. E disse a Arão, toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor.
Verso 4. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Verso 6. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Agora, o verso 23, lá no final do texto. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Qual é a finalidade do culto? Né? O que é que nós queremos aqui no culto? Aqui está repetidas vezes dito, para que a glória do Senhor apareça. Porque o que é a glória do Senhor? Né? A ideia de Shekinah é um peso, né? O kavod, você tem a ideia de um peso, é o peso da glória de Deus. É a presença de Deus, ela é pesada, essa ideia. A presença de Deus é pesada. Como é que ela aparecia ali na época do livro de Levítico? Lembrando que eles estavam ainda aos pés do monte, né? Começando a tenda da congregação, saindo dali. Você tinha, até a chegada no monte, você tinha a coluna, né, de nuvem que cobria o povo de dia. Você tinha a coluna de fogo à noite, e ela acompanhava o povo. Era a glória de Deus aparecendo a Israel. Mas quando eles estão ali no tabernáculo, a aparição era diferente. Ali na tenda da congregação, você tinha todo o tabernáculo circuncidado, né? O circo totalmente fechado ao redor, e ali no meio, né, no final dele, você tinha a chamada tenda da congregação. Naquele lugar, no chamado Santo dos Santos, descia uma nuvem ali, uma nuvem descia do céu, e ali era a presença de Deus descendo no lugar santíssimo. Então, o que era o culto? Entrar naquele lugar onde estava a presença de Deus, onde a coluna de nuvem descia. O que é que o povo queria, então? O povo queria a presença de Deus no seu meio. Porque alguém vai dizer assim, o que é que nos diferencia do resto do mundo? O primeiro salmo que nós lemos hoje. Porque o Senhor fez diferença entre nós e o resto do povo. Qual é a diferença de nós no culto para quem está lá fora? Porque dizemos que Deus está presente no nosso meio durante o culto. Que diferença fazia? Vimos para cá, né? E você entrega o seu dízimo, e você começa a andar com esse povo, e você começa a submeter uma liderança, se não há Deus no nosso meio. Que significado tem isso? Moisés um dia passou por uma situação complicada. Abra comigo Êxodo capítulo 33, por favor. O povo caiu na idolatria. O povo foi infiel com o Senhor. E Deus vai começar a falar com Moisés, depois da intercessão que Moisés faz em favor do povo. Deus diz, tudo bem, Moisés, eu ouvi a sua oração. Eu vou fazer então o que você está me pedindo. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Veja, o pedido de Moisés em favor do povo foi, Senhor, nos acompanha, Senhor, tem misericórdia do teu povo. O Senhor disse na tua aliança que iria nos dar uma terra da promessa. Aí, então Deus diz assim, tá bom, eu ouvi, vocês vão entrar na terra da promessa, eu vou dar o que vocês querem. Mas, verso 2, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz,
se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Deus diz assim, eu vou fazer o que vocês querem. Vocês não querem nem o céu, eu vou dar o céu a vocês, agora vocês vão para o céu e eu não vou. Vocês querem uma terra que manda leite e mel, eu vou dar essa terra, mas eu não vou com vocês. Quando o povo ouviu, disse assim, ouvindo as más notícias, como má notícia? Você vai para o céu, você vai ganhar a terra da promessa, como é que isso é uma má notícia? O povo diz, o Senhor não vai? Então também não quero ir. Eu também não quero ir. Porque o culto, lá em Levítico, faça isso para que a glória de Deus apareça. Faça aquilo perante o Senhor. Faça aquilo diante da presença do Senhor. Aí Deus diz assim, continue fazendo. Mas eu não vou mais com vocês. O que é que se prega hoje, irmãos? Em muitos púlpitos. Olhe, Deus vai lhe dar, olhe, Deus vai fazer, olhe a chave, olhe o cheque, olhe isso, olhe aquilo, e é tudo, e Deus está lhe dando, e é tanta gritaria, é tanta confusão, e aquele povo começa, a ficar ali em êxtase com aquelas promessas, diz, Deus está conosco, e eles gritam tanto, que o Espírito Santo já saiu dali, e eles nem perceberam. Por que não percebem? Porque eles não têm prazer na presença de Deus. Então, nem aí, se Deus está comigo, se Ele não está. Ele diz assim, você pega Deus, bota na parede, Deus tem a obrigação de lhe dar, e você tem que requerer do Senhor, é a palavra dele. Aí Deus disse aqui, Moisés, é o que você quer, eu vou lhe dar, mas eu não vou com você. Então Moisés disse, então também nós não queremos. Porque, Senhor, o que faz diferença entre nós e o mundo? Ele vai dizer mais à frente, não é o Senhor estar no nosso meio. De que me valeria, irmãos, alguém dizer assim, quando você morrer, vai para um lugar lindo, ruas de ouro, calçadas de diamante, vai ter tudo lá, você não vai ter choro, nada, não vai ter problema. Aí o crente vai perguntar, mas Deus está lá. Porque, veja a linguagem lá de Apocalipse 22. Quando vai descrever Jerusalém, a nova Jerusalém. Diz assim, e o Cordeiro está no seu meio. O Cordeiro de Deus habita ali. A glória da nova Jerusalém não é ter rua de ouro, calçada de diamante. Por favor, não pense nisso. Você pensa nisso para aquilo que é superior. Cristo está naquele lugar, no meio do povo. Isso é que importa. O que é que importa no culto? Fazer tudo porque Cristo está no nosso meio. Para que eu quero um céu sem Cristo? Porque um céu sem Cristo é um inferno. Mas o deserto com Cristo já é a terra da promessa. Você está no deserto com Cristo. Você já tem vivido o céu na terra. Você pensa em ir para um céu sem Cristo. Não há pior lugar do que esse. Porque ele diz assim, eu quero ser o vosso Deus e vocês ser o meu povo. E eu quero habitar no vosso meio. O povo disse, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Esse é um casamento. É a descrição de um amor. O noivo não vive sem a noiva. Eles andam juntos. Voltando para o texto de Levítico ainda, Levítico 9. Um outro aspecto, da obra redentiva que está sendo tratada aqui, além da diferença dos tipos de oferta, além da ideia de que Cristo está sendo revelado ali no meio do povo, você tem a amplitude dessa redenção, que vai do verso 8 até o verso 21, nós não vamos ler todos, mas só alguns pontos, veja. O verso 8 diz assim, chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado.
Aí, mais à frente, mais a gordura, no verso 10, e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar. Porém, a carne e o couro queimou fora. Depois imolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue. Aí veja, mais adiante, verso 15. Depois fez chegar a oferta do povo e tomando o bode, a oferta pelo pecado que era pelo povo. Verso 17, fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar. Outro tipo de oferta, né? E você vê agora a oferta no verso 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e descendo, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Veja a quantidade, a lista de tipos de oferta: movida, pacífica, holocausto, né? Tantas ofertas. E você fica perguntando assim, como era complicado o trabalho desse pastor, né? Acabou de ser ordenado, muitas ofertas, vários tipos, cada uma com uma prescrição. Aí você diz assim, o que é que isso está me revelando aqui? Qual é o princípio aqui? Porque cada tipo de oferta, né, que foi revelada do capítulo 1 ao capítulo 7, é um aspecto da obra redentiva. Como assim? O holocausto, a oferta pelo pecado, o animal é todo consumido. Oferta pacífica, paz com Deus. Oferta de manjares, eu sento à mesa para uma refeição pactual. Oferta movida, né? A oferta ali era levantada para o povo ver aquilo que estava morrendo por eles. Aí você tem oferta pelo pecado que você não sabe que pecou. Oferta pelo dízimo que você pensava que tinha dado completamente, não deu. E várias ofertas. Aí quando você chega no Novo Testamento, abra comigo. Hebreus capítulo 7. Verso 26 diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja, não tem necessidade de fazer várias ofertas. Fez uma, de uma vez por todas. Agora, Hebreus 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A ideia de assentou-se, ele terminou a obra, cessou, não vai continuar. Porque em Levítico você tem uma lista de ofertas e Cristo só morreu uma vez por todas, uma única oferta. Porque o Antigo Testamento é sombra e Cristo é a plenitude. Então, na sombra, você aponta para aquilo que é realidade, mas esse apontamento não é perfeito. Então, para que vários aspectos da obra de Cristo fossem revelados, você tinha muitas ofertas. Quando Cristo vem, Ele une todas as ofertas numa só. Então você entenda, quando Hebreus diz assim, de uma vez por todas, ele está dizendo, tudo aquilo que vocês viram lá em Levítico foi consumado numa só oferta. É tão perfeita que não vai precisar de outra. E ela é, pelo pecado que eu não conheço, ela é, pelas minhas obrigações que eu não cumpro como deveria, ela é, pela minha omissão, ela é pela minha palavra vã, ela é pela minha cobiça, ela confirma tudo numa única oferta. Aí quando você volta para o livro de Levítico e vê quantidade de ofertas, você não diz assim, que coisa estranha. Não, você vai dizer assim, que coisa maravilhosa.
você vê o tamanho da obra de Cristo. Todo um sistema sacrificial resumido num único e perfeito sacrifício. Cristo é o nosso perfeito Redentor. Como é que se finda esse culto? Volte lá comigo para Levítico 9. O final do culto. Verso 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Como é que terminou o culto? Saíram da tenda da congregação, ou seja, eles estavam lá dentro, no Santo dos Santos, eles saíram. O povo estava do lado de fora. Então eles levantam as mãos e abençoam o povo. O sacrifício foi feito. O cordeiro foi revelado. Meu pecado foi pago. O evangelho proclamado. Como é que termina esse culto? O povo de Deus recebe a bênção do Senhor. Como é que termina um culto da nova aliança? Exatamente da mesma forma. Provavelmente, a bênção que era dada aqui, abra comigo, Números capítulo 6, muito provavelmente era essa aqui. Verso 24, chamado bênção arônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja, o Senhor, no final do culto, vai estar em paz contigo. Como é que é a bênção da nova aliança? Ela é trinitária. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós. Exatamente o mesmo princípio. A bênção de Deus sobre o povo de Deus. O povo vai receber os benefícios da aliança no final do culto. Mas para que isso seja recebido, Deus precisa primeiro aceitar o nosso culto. A gente volta lá para Levítico 9 e vê como é que Deus aceitou o culto. Verso 24 diz assim: E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Todo o fogo que foi citado até agora, no capítulo 9, era um fogo que vinha do sacerdote. Foi Deus que acendeu, mas era o sacerdote que usava. Fogo para o holocausto, fogo para as ofertas. Mas no final do culto, quando Deus vai dizer se ele vai aceitar ou não, aí o texto diz assim: saindo fogo de diante do Senhor. Que fogo é esse, irmãos? É o fogo que vem do céu. Os irmãos devem se lembrar lá de 1 Reis, capítulo 18, versos 38 e 39. Quando um profeta Elias, né, na grande batalha com os profetas de Baal, né, ele ironizava, dizendo: vamos ver quem vai descer fogo do céu. Aí o profeta de Baal, um dia, 2 dias, ficaram lá clamando, dançavam. Então Elias começou a dizer: vamos, falem alto, gritem, talvez ele esteja dormindo e não ouviu ainda. E nada de fogo descer. O profeta ora ao Senhor. E vem fogo do céu. Veja, o fogo desceu sobre o altar.
sobre a oferta. E lambeu, até a água que ele tinha colocado, lambeu tudo, o fogo acabou com tudo, consumiu tudo. E ali foi declarado, e o Senhor aceitou a oferta do profeta. Aqui, o povo pecador trouxe a oferta pelo pecado. A questão é, vai descer fogo do céu? Sobre quem vai descer o fogo? O povo ora, o fogo de Deus desce sobre a oferta, consome toda a oferta, e o povo sai dali alegre, porque Deus aceitou aquela oferta. Veja o capítulo seguinte, o que é que acontece no livro de Levítico. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então sai o fogo de diante do Senhor, veja, exatamente a mesma cena, e os consumiu, e morreram perante a face do Senhor. Qual a diferença aqui? No culto bíblico, o fogo de Deus desce e consome a oferta. No culto pagão, o fogo de Deus desce e consome o adorador. Então fica a pergunta: quem desce sobre nós? Vai ser a bênção de Deus ou a maldição da aliança? Quem vai morrer nessa história? Eu ou a oferta? Não brinque com o culto. Não ache assim, toda igreja que fala sobre Cristo, está tudo bem, eu vou lá, eu presto culto ali, está tudo bem. Não é assim. Veja, Nadab e Abiú eram pastores, tinham acabado de ser ordenados. Eram homens de Deus, falavam sobre Deus, trouxeram fogo como Deus mandou. A diferença era fogo estranho, não foi da maneira que Deus ordenou. Se você não tiver cuidado, se você não oferece um culto bíblico, a oferta vai ser você mesmo. Se o culto tem Cristo como centro, se sua vida tem Cristo como centro, então o fogo de Deus desce, consome a oferta e você sai alegre. Preste atenção. Esses homens que tinham acabado de ser ordenados começaram com muito temor no primeiro culto da vida deles. Fizeram tudo como foi ordenado. Mas aí vai passando o tempo, e aí eu já começo a ser mais um pouco maleável. Vamos ser um pouco flexível, pastor. Para que essa história? Para que essa rigidez toda? Que coisa mais retrógrada? Que coisa mais... Né? É um culto muito engessado. Vamos melhorar. Nadab e Abiú tentaram. O fogo, em vez de descer sobre a oferta, desceu sobre eles. Muito cuidado. Muito cuidado. Para não profanar o que Deus ordenou. E muito cuidado também, para não começar bem e ao longo da jornada tentar melhorar, flexibilizar, modernizar aquilo que Deus ordenou. Porque só tem dois caminhos. Ou o fogo desce sobre a oferta, ou desce sobre você. Algumas vezes eu já disse isso, né? As pessoas dizem, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento você não vê nada disso sendo feito. Não vê o fogo descendo. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 27, diz lá que o culto na nova aliança, né? Vocês vão servir a Deus. Servir é cultuar a Deus
com reverência e santo temor. Aí, por quê? Porque Deus é fogo consumidor. De onde é que ele tirou essa linguagem? Exatamente do livro de Levítico, no Novo Testamento. Aí alguém pergunta, e o que é que está acontecendo? Porque a igreja faz todo tipo de loucura e eu não vi o fogo de Deus descendo. Eu não me canso de dizer, olhe para a vida dessas pessoas. Olhe para a igreja dessas pessoas. Olhe para o tipo de pastor que eles têm. Olhe para o tipo de liderança que eles têm. Olhe para a família deles. Destruída. Andam como ímpios. Falam como ímpios. Pensam como ímpios. Você quer pior destruição para uma família do que essa? Pastores que não pastoreiam, pastores que não pregam, que não expõem Cristo. Você quer uma desgraça maior do que essa? Fogo maior do que esse? A palavra de Deus não volta atrás. Ele diz que vai descer fogo, e o fogo continua descendo. Ou no nosso meio, descendo fogo, e a oferta sendo consumida, e nós saímos daqui alegres, porque Cristo morreu no meu lugar. Isso é anunciado manhã e noite aqui. Ou então, você começa a pregar um evangelho moralista, e no final das contas, você é oferta por si próprio. Que Deus abençoe para que o culto seja como Deus revelou, temente e reverente, porque o Senhor Deus é fogo consumidor. Amém. Vamos à presença do Senhor, vamos orar, irmãos. Nos dá, Senhor Deus, o devido temor que devemos ter na Tua presença. Ajuda a liderança a ser firme. Sustenta os pastores da Tua igreja. Ajuda os irmãos, Senhor Deus, a terem em nós um bom referencial para viverem a vida como o Senhor requer. Guarda o nosso coração da soberba, do orgulho, da hipocrisia. E guarda também, Senhor Deus, para que o culto seja sempre tendo o Teu Filho como centro. A Trindade Santa sendo exaltada. O Cordeiro de Deus sendo revelado. Sempre que for pregado aqui a Tua palavra. Guarda o nosso coração, Senhor, porque ele se desvia rapidamente do Senhor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.